A morte, com certeza, é um dos maiores medos da humanidade. Seus mistérios sobre o que acontece no momento da morte e para onde vamos após a morte causam muito receio, medo e até ataque de pânico em muitas pessoas, fazendo que muitas pessoas nem sequer queiram questionar sobre esse assunto, achando de uma maneira incondicional que nunca irão morrer. Entretanto, a morte é algo tão natural quanto o próprio nascimento, algo que acontece com todos os seres vivos da natureza, algo que vai acontecer caso você queira ou não. E entender sobre a morte, sobre a sua essência, o que acontece e para onde vamos é essencial para vivermos essa vida com mais propriedade e qualidade. Esses mistérios foram escondidos de você, justamente para você não se reconhecer, justamente para você não descobrir quem que você é em essência. Então entender a morte é entender quem você é verdadeiramente. Com isso, nesse vídeo eu irei te revelar todos esses mistérios sobre a morte e sobre a sua essência, para que você redescubra quem você é de verdade, conquistando uma vida muito mais próspera e abundante, vivendo de fato a essência de quem você realmente é. Então depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre esses mistérios que foram escondidos de você. Opa, e aí, tudo bem com você? Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Aleph Marques e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a morte, o que acontece durante a morte e para onde vamos após a morte. Tem muitas pessoas até se perguntam se realmente existe vida após a morte. Então, nesse vídeo iremos revelar todos esses mistérios. Mas, enquanto não falamos sobre isso, aproveita para se inscrever aqui no canal e apertar no sininho para você receber as notificações sempre quando a gente postar algum vídeo novo. Nesse canal eu falo sobre essência, sobre autoconhecimento e sobre espiritualidade, fazendo você descobrir quem você é realmente em essência, falando sobre os mistérios da vida e sobre a mente humana. Então, se você quer se autoconhecer e expandir a sua consciência, se inscreve aí no canal, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu sei que você pode até falar: bom, mas você já morreu para saber o que acontece após a morte, durante a morte, e se tem vida ou não após a morte? Bom, a real é que sim, eu já morri várias vezes, assim como você que está assistindo esse vídeo. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Entretanto, nessa vida aqui, eu ainda não morri. Mas o que eu vou falar aqui não é sobre a minha experiência, mas sobre a experiência de várias outras pessoas que sim, já morreram e voltaram para falar. Deus me defenderai. Como que é a experiência durante a morte e o que acontece após a morte. Experiências e relatos como esses que você encontra na doutrina espírita, através dos livros de Allan Kardec, Chico Xavier e vários outros médios que psicografaram a mensagem de espíritos no plano espiritual, trazendo seus relatos e experiências sobre como foi após o seu desencarne. Eu sei que às vezes, se você não conhece a doutrina espírita, ou se você é uma pessoa muito religiosa, você pode até ficar um pouco mais cabreiro e receoso agora quando eu falei da doutrina espírita. Porém, espere e apenas veja esse vídeo até o final.
vamos deixar os nossos conceitos e os nossos preconceitos um pouco de lado, para poder descobrir a verdade. Pois muitas vezes as crenças, dogmas e conceitos antigos acabam te impedindo de você expandir a sua consciência e descobrir a verdadeira essência por trás da morte e de fato quem você é. Tais conceitos não são muito propagados ainda nos dias de hoje na humanidade, justamente porque o lado negativo da força, vamos dizer assim, Não! Você... Então só, olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha lá. Então, olha lá. Bonito. os espíritos negativos não querem que você descubra o que acontece após o seu desencarne, após a morte do corpo físico. Justamente porque se você descobre que você nunca morre, na verdade, você para de temer a morte e você descobre que, em essência, você é espírito. Dessa forma, você expande a sua consciência e você passa a deixar o mundo material de lado. Porque também, se você acredita que não existe vida após a morte e não existe um mundo espiritual após a morte desse corpo físico, você entra num ceticismo de querer viver apenas essa vida. E com isso, você pode se perder na luxúria, na vaidade e nos prazeres da carne, nos prazeres da matéria. Entretanto, quando você entende o que acontece no seu momento da morte e o que acontece após a morte, você deixa de lado os prazeres da carne e você passa a se conectar com quem você realmente é. Você é espírito e os prazeres da carne não são do seu espírito, mas sim da carne, do seu corpo físico. Então, entender isso faz com que você evolua e expanda a sua consciência, de fato, descobrindo quem você é em essência. Então, com isso, nós já podemos entender que a morte, na verdade, ela não existe. A morte, ela é uma ilusão. A morte, ela é apenas um processo de transformação. Então, no momento em que estamos aqui encarnados, nosso espírito dentro desse corpo físico, no momento da morte, simplesmente mudamos de realidade, passando da realidade material para a realidade espiritual, aonde é como se fosse um acordar de um sonho. Então, todos os dias, nós estamos ensaiando para a morte do corpo físico. Todos os dias, quando a gente dorme e acorda no outro dia, isso é como se fosse a morte. A morte não é um processo doloroso. A morte, na verdade, é um processo libertador, pois o nosso espírito, ele é pura energia, ele é pura expansão. Porém, quando ele entra dentro do corpo físico, quando ele se acopla no corpo físico, é como se ele se contraísse para ficar mais material. Com isso, é como se o seu espírito tivesse trancado dentro de um uniforme, dentro de uma roupa. Quando você sai desse uniforme, quando você sai dessa roupa, o seu espírito sente como se ele fosse libertado de uma grande prisão. Então, esse corpo físico, ele é como se fosse um uniforme que utilizamos para ir a uma escola, a escola chamada Terra. Com isso, a morte nada mais é do que um processo de libertação do seu espírito, sendo a morte algo muito tranquilo para o espírito, não sendo um processo doloroso, mas sim um processo, uma sensação de libertação. Então, sabe quando você tá tipo num sonho e nesse sonho você lembra que você estava fazendo alguma coisa ou estava acontecendo alguma coisa, mas você não sabia que você estava tendo um sonho? Para você aquilo dali era real? É a mesma coisa. Então, quando o seu espírito sai do seu corpo,
o seu espírito, você, em essência, lembra que aquilo dali, aquela vida material, aquela ilusão que existia apenas aquela vida material e não existia mais nada após a morte, era como se fosse apenas um sonho. E você lembra que a vida, na verdade, não é a vida material, mas sim a vida espiritual. E eu sei que nesse momento você pode se tornar uma pessoa cética em relação à vida espiritual, não acreditando nesse negócio de espírito, de vida espiritual e tudo mais. Entretanto, não significa que aquilo que você não consegue perceber através dos seus 5 sentidos, não significa que aquilo dali não exista. Por exemplo, a luz infravermelha, você não consegue vê-la, você não consegue escutá-la, você não consegue tocá-la. Entretanto, ela existe. O Wi-Fi, você não consegue perceber com seus sentidos, você não consegue ver, você não consegue escutar, você não consegue sentir o Wi-Fi. Entretanto, o Wi-Fi está lá, o Wi-Fi existe. Muitas outras coisas que também a gente não consegue interpretar através dos nossos sentidos físicos, a ciência já conseguiu identificar que aquilo dali existe. A ciência só ainda não conseguiu comprovar a espiritualidade, porque a ciência é algo muito cético ainda, e é uma ciência material, acreditando apenas nesse mundo material. Entretanto, a ciência já fez grandes avanços. A física quântica, a mecânica quântica, por exemplo, já comprovou que tudo do que a gente realmente acredita ser material, como essa cadeira, essa mesa, ou até mesmo os nossos corpos, na verdade, nada é material, mas sim apenas energia condensada em diferentes níveis de vibrações energéticas. Então, por exemplo, se eu pegar a minha mão e eu der um zoom, eu vou ver tecidos. Esses tecidos chegarão em células. Essas células, dando um zoom, chegarão em moléculas. Essas moléculas, dando um zoom, chegarão aos átomos. Os átomos, dando um zoom ainda maior, chegaremos à pura energia. Então, tudo que é feito no universo é pura energia. Entretanto, o fato de nós não vermos essa energia não significa que ela não esteja ali. E da mesma forma que essa energia ela se condensa e junta com outras energias, cria a matéria, também existe energias que não são tão condensadas assim e foge da nossa interpretação dos nossos sentidos. O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual, por a gente não conseguir ver ele, não significa que ele não esteja ali, pois ele está. O que acontece é que ele está em uma outra dimensão, em uma outra realidade, que vai além da realidade física e material, aonde a vibração energética é muito mais sutil e não é tão grossa e condensada como nessa realidade material em que nós vivemos. E nós não somos esse corpo físico. Esse corpo físico é apenas um uniforme que o nosso espírito utiliza para vir nessa grande escola chamada Terra. É por causa disso que a gente tem que morrer e nascer novamente várias vezes através do processo da reencarnação. Porque através do processo da reencarnação nós podemos evoluir cada vez mais, para assim se tornarmos espíritos evoluídos e podermos viver apenas no mundo espiritual. Então, essa realidade material em que vivemos nada mais é do que uma grande escola para o nosso espírito. E da mesma forma como, se você está no jardim de infância, você não consegue no primeiro ano chegar na faculdade, tendo que passar por vários anos e vários níveis de escolaridade até chegar na faculdade, é a mesma coisa para o espírito. Com isso, cada vida que você tem é como se fosse um ano letivo, é como se fosse uma série, um nível de escolaridade, para assim você chegar ao mestrado, ao doutorado e não precisar mais reencarnar. Cheguei! E aí, meu amor, como foi sua aula? Você aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Então Deus, sendo totalmente justo,
ele te dá inúmeras oportunidades e novas chances para você estar evoluindo. Diferente do que a crença religiosa propõe, de que você só tem uma vida e uma oportunidade de evolução. E se você não conseguir evoluir e se tornar uma pessoa melhor nessa vida, você vai para o inferno. E você vai ficar queimando o resto da vida no inferno. Bem-vindo ao seu lar, Otto! Quer dizer que conseguiu voltar ao seu lar antigo? Não é isso o que acontece, pois se isso acontecesse, Deus não seria totalmente justo e bondoso. E Deus, sendo o nosso Pai e sendo o nosso Pai e também a nossa mãe, Deus, ele é o todo. E então Deus é puramente bondoso e puramente misericordioso. Com isso, Deus, ele sempre vai te dar novas oportunidades e sempre vai estar te perdoando. Com isso, você tem inúmeras vidas para você estar buscando a sua evolução. Com isso, o que acontece após o momento da morte? Após o momento da morte do corpo físico, o nosso espírito, ele é libertado do corpo físico. E no primeiro momento, ele pode se apresentar no mundo material. Então, como eu falei, o seu espírito desacopla do corpo e você pode ver o seu corpo material ali e você se vê aqui como um espírito. Esse espírito, ele reflete o seu corpo físico, porque você ainda está condicionado a essa aparência desse corpo físico. Então, você pode se ver com a mesma aparência do seu corpo físico e com as mesmas roupas que o seu corpo físico estava usando, porém agora você está em espírito. E como muitas pessoas não têm um conhecimento sobre a vida espiritual, após a morte do corpo físico, ela acha que ela não morreu, mas que ela ainda está viva, porque ela está vendo o seu corpo, ela está escutando as pessoas, ela consegue falar, ela consegue ouvir, ela olha para ela e ela vê as suas mãos, ela vê o seu corpo, ela vê que ela está usando roupa. Então ela acha que ela não está morta, ela acha que muitas vezes ela está em um sonho e que ela vai acordar desse sonho em algum momento, justamente porque ela não entende como que funciona a vida após a morte. Com isso, muitas vezes, ela fica perdida e ela não acha que ela morreu. E dessa forma, ela fica vagando pela terra durante alguns dias, semanas, meses ou até mesmo anos, até ela reconhecer que de fato ela morreu, e ela não apenas reconhecer, mas ela entender e ela aceitar esse processo e ela aceitar que ela está morta. Muitas pessoas, muitas vezes, não acreditam que morreu e por isso elas ficam vagando por aí sem entender o que está acontecendo. Outras pessoas entendem que morreu, mas também não aceitam que estão mortas. Muitas pessoas acreditavam que após a morte iria acabar tudo, não iria ter mais sofrimento ou não iria ter mais nada. Entretanto, dependendo da maneira que você morrer, você vai levar consigo todos os seus sofrimentos, todas as suas dores, ou as suas felicidades, a sua gratidão, os seus conhecimentos. É o que dizem. A única coisa que você leva após a morte é você mesmo. Então, muitas pessoas, após a morte, elas entendem que morreram, mas elas não aceitam que a vida continua após a morte do corpo físico. E isso, elas acabam querendo viver da mesma forma que elas viviam enquanto elas estavam encarnadas no corpo físico. Muitas dessas pessoas, elas estão muito enraizadas e estão muito apegadas ao mundo material. Muitas vezes elas têm vícios em bebidas, vício em sexo, vício nos prazeres carnais, vício em drogas e vários outros tipos de vícios, até mesmo o vício na raiva, o vício no estresse, o vício na tristeza, o vício na adrenalina, tudo isso em excesso
são apego material, apego às coisas do mundo físico, apego a bens materiais. Então essa pessoa, após o seu momento da morte, por ela não aceitar que a vida continua após a morte, mas agora é a vida espiritual, ela continua querendo viver na vida material. Então ela pode ficar vagando aqui pela terra e muitas vezes até mesmo incorporando em outras pessoas que têm os mesmos vícios que elas, para ela se alimentar desse vício. Então essa pessoa no mundo material agora ela é apenas espírito, então ela não consegue ir lá pegar uma garrafa de vodka e beber essa vodka. Ela não consegue porque ela não tem o seu corpo material, e então, entretanto, ela é espírito, e tudo que existe no universo, como eu já falei, é pura energia, e o espírito também é energia. Então o que acontece? Se uma pessoa ela tem o vício em bebida, esse espírito ele sente essa energia dessa bebida vinda daquela pessoa. Então ele se aproxima dessa pessoa e ele se acopla nessa pessoa. Ele é como se ficasse grudado em você. Então essa pessoa gruda em você, e quando você bebe o álcool ele transmite essa energia, e esse espírito acoplado em você, ele suga a energia daquele álcool. Então por causa disso, no cinema fala da possessão. Essa possessão nada mais é do que algo real, algo que acontece no dia a dia. Por isso a importância de você não manter vícios, porque se você mantém vícios demasiado em relação aos prazeres carnais, você está abrindo a oportunidade e o leque para essas pessoas desencarnadas que estão apegadas ao mundo material, se unem a você e te utilizem como um objeto para elas continuar tendo os prazeres carnais que ela tinha quando ela ainda estava encarnada no seu corpo físico. Entretanto, se é uma pessoa que é uma pessoa aberta à espiritualidade e é uma pessoa que ela buscou se tornar uma pessoa melhor, ou que é uma pessoa que não tem tanta maldade, mas é uma pessoa normal, uma pessoa tranquila, essa pessoa ela pode ser resgatada e levada para as colônias espirituais. Essas colônias espirituais nada mais é do que cidades espirituais. Então, é aí que as pessoas chamam de céu. O céu nada mais é do que cidades espirituais, que essas cidades espirituais, essas colônias espirituais, existem aqui no nosso planeta Terra. Então, em vários lugares do planeta Terra, na superfície, na atmosfera, existem cidades espirituais, assim como existem as cidades materiais. Então, o mundo material, ele nada mais é do que uma cópia do mundo espiritual, entretanto, uma cópia mal feita, porque a vida de verdade é a vida espiritual, porque o espírito, ele não morre, o espírito, ele é eterno, mudando apenas a sua forma física do corpo, mudando apenas o seu uniforme. Entretanto, o espírito, ele é eterno. Então, quando esses espíritos, eles são levados para cidades espirituais, nessas cidades espirituais possuem hospitais. Então, se esse espírito precisar de um tratamento energético, alguma coisa desse tipo, ali naquele local, esse espírito ele vai ficar durante algum tempo realizando esse tratamento. Muitas vezes esse espírito ele ainda está confuso, não sabe o que acontece, porque muitas vezes ele não sabia como funcionava o mundo espiritual. Então lá no mundo espiritual ele fica estudando sobre a espiritualidade para ele voltar a entender como que é de fato a espiritualidade. Então nessas cidades espirituais cidades normais, que nem essas cidades aqui, tendo escolas, tendo hospitais, tendo trabalho, tendo casas, tendo bairro. Então por muitas vezes, quando, por exemplo, um ente querido seu morre, e depois de um tempo você morre, você pode encontrar esse seu ente querido lá nessas cidades espirituais. Então vamos supor que a sua avó morreu, depois a sua mãe morreu, e aí então você morreu. E aí, quando você morreu, você pode encontrar a sua avó e a sua mãe lá no mundo espiritual, e você pode até mesmo morar
junto com elas lá no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual nada mais é do que a continuação da vida espiritual. E Deus, como Ele é bondoso e misericordioso, Ele sempre te dá a oportunidade também de você encontrar os seus parentes no mundo espiritual, pois o laço da família, ele é também um laço eterno, que não acaba e não se encerra após a morte do corpo físico, tendo muitas vezes continuação nas cidades espirituais, no mundo espiritual. Essas cidades espirituais, ali também você pode se preparar para você se reencarnar novamente aqui na Terra em um outro corpo físico, caso você ainda tenha a necessidade de reencarnar. Porque muitas vezes a gente desencarna, sai do corpo físico, entretanto a gente ainda guarda no nosso espírito muitas vezes mágoas, tristezas, rancores, raiva, ingratidão e muitas outras coisas que não são bons, que não são energias boas e positivas para o espírito. Com isso, a gente tem que reencarnar novamente no corpo físico para a gente aprender a deixar de lado todas essas coisas que são impuras para o espírito. Para dessa forma, a gente chegar a um nível onde a gente não precisa mais reencarnar novamente em corpos físicos, porque a gente já adquiriu sabedoria, já adquiriu virtudes. E quando você não precisar mais reencarnar, você pode ir para outros planetas, para outras dimensões ainda mais superiores a essas cidades espirituais, conhecido como mundos felizes e mundos celestes, aonde ali só tem espíritos ainda mais elevados e puros, como mesmo Jesus Cristo, que é um espírito extremamente evoluído, que já está em outros planos e em outras dimensões. Dessa forma, é isso que acontece ao longo dos milhares de anos de evolução espiritual. Entretanto, o mundo ele é mental e energético, possuindo consciências negativas, consciências positivas, vibrações energéticas positivas, energias positivas e também energias negativas. Com isso, se você foi uma pessoa ruim, malvada, uma pessoa que matava as outras pessoas, que fazia crueldade com as outras pessoas, ou simplesmente foi uma pessoa totalmente materialista e egoísta, pode ser que, e com isso, por a sua consciência ser uma consciência negativa e a sua aura, a sua energia, o seu espírito ser um espírito negativo, consequentemente, após a morte do seu corpo físico, você é libertado do seu corpo físico e por esse espírito, ele tem uma consciência e uma energia negativa, automaticamente ele é levado para locais negativos, aonde a sua energia vai entrar em ressonância com a energia daquele local. Com a sua consciência também entrará em ressonância com a consciência daquele local. E é nesses locais que são chamados de umbrais. Umbrais são as zonas inferiores da espiritualidade. A palavra umbral significa portal, que significa a passagem do mundo material para o mundo espiritual. Com isso, o umbral é a primeira camada após a vida material. Então, um espírito pode ser levado automaticamente para o umbral caso ele tenha uma densidade energética negativa. Porque, como eu falei para você, as cidades espirituais são cidades já que têm uma energia mais positiva, mais elevadas. Então essas cidades espirituais estão além do umbral, estão acima do umbral, vamos dizer assim, para que você entenda de uma maneira mais fácil. Então aqui temos o mundo material. Depois do mundo material, temos a primeira camada do mundo espiritual. E essa camada é chamada de umbral, que significa portal para o mundo espiritual mais elevado. E acima do umbral, temos as cidades espirituais. Nessas cidades espirituais são as colônias, que fica aqui como se fosse na atmosfera do nosso planeta Terra, aonde existem pessoas que desencarnaram aqui da Terra e estão vivendo nessas colônias, nessas cidades espirituais,
se preparando para voltar a reencarnar. E acima dessas cidades espirituais existem outros planos da existência, outros planos ainda mais evoluídos, onde espíritos que não precisam mais reencarnar estão vivendo nesses planos da realidade. Esse portal do umbral, ele também faz uma filtragem para que espíritos negativos não passem para os outros planos da existência, porque o seu espírito vai permanecer no local aonde tiver ressonância com a sua energia e com a sua consciência. Então, espíritos inferiores, espíritos que têm uma energia negativa, podem ficar presos nesse umbral. O umbral são relatados por muitos médiuns e espíritos como um local de sombra, um local onde não tem sol, mas entretanto é um lugar quente, um lugar onde tem sofrimento, porque ali muitas pessoas acabam reconhecendo os seus erros que cometeram durante a sua vida enquanto estavam aqui no mundo material, entendendo o porquê eles fizeram o que fizeram, entendendo seus sofrimentos, entendendo as suas dores. E isso causa muitas vezes culpa, angústia e sentimentos negativos. E essas culpa, essa angústia e esses sentimentos negativos, muitas vezes elas são percebidas pelos espíritos como dores físicas, dores na consciência, porque quando você sai do seu corpo físico, você é pura consciência, você é pura energia. E se você mantém uma energia negativa, com certeza você vai ter uma percepção de sofrimento. Então muitas pessoas ficam um tempo nesse local de energias negativas. E quando ela realmente perceber, entender os seus erros, as suas falhas, e elas realmente estiverem arrependidas dos seus erros e dos seus atos cometidos, então o espírito das colônias espirituais e das cidades espirituais acima do umbral descem nessas zonas inferiores das cidades umbralinas e resgatam esses espíritos, levando eles para cidades espirituais, onde esses espíritos passam por um processo de tratamento nos hospitais dessas cidades espirituais e passam alguns anos ou até mesmo décadas estudando e se preparando para uma nova reencarnação novamente aqui no mundo físico, para que ela possa muitas vezes reparar os erros que elas fez nas vidas passadas e muitas vezes ter uma nova oportunidade para a sua evolução. Então é basicamente isso que acontece durante a morte e após a morte do corpo físico. Então, a morte do corpo físico nada mais é do que uma ilusão. E os espíritos negativos, eles não querem que você descubra isso. Porque se você não descobrir que existe uma vida espiritual após a morte do corpo físico, você vai ficar preso aos vícios da carne, aos vícios materiais. E esses espíritos, eles podem com isso se acoplar em você e te utilizar para que você satisfaça os desejos materiais deles. Porque eles são espíritos que não aceitaram a espiritualidade. E são espíritos que eles querem viver ainda na maldade, estão apegados aos prazeres materiais e aos prazeres carnais. Então é por isso que eles não querem que você saiba como funciona a vida espiritual. Porque quando você entende que você é espírito, você deixa tudo que é material de lado e você passa a entender que o principal é Deus, é a espiritualidade, é a sua evolução espiritual e moral. E todo o resto é superficial, material, e você não leva nada disso contigo após a morte. E com isso você eleva muito mais o seu aprendizado e a sua expansão da consciência. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, aqui embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro link, tem aí um link do meu livro, onde eu explico em detalhes tudo sobre a vida espiritual, como que funciona, e trago bastante relatos aí para você, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like. Se não gostou, deixa o dislike também, tá tudo certo. Mas, pelo menos, faça alguma coisa. E comenta aqui embaixo, tá bom? Se não se inscreveu, se inscreve ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.